Eu quero ler um texto no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o verso de número 2. E hoje o meu coração ele se inclinou a falar com você um pouquinho a respeito de desertos ou de deserto. E falar de duas construções que elas são erigidas em nossa alma por conta do deserto, ou por conta dos desertos que nós atravessamos. Você que está me ouvindo aqui, me vendo, talvez você tenha aí no teu coração e na tua mente memórias de tanta coisa que você suportou, de tanta coisa que você atravessou, de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas lutas que você nomeou como um deserto, mas que hoje você olha para trás e você vê a mão de Deus e a tua alma, ela foi erigida sob um contexto de uma construção onde o deserto ele te fez crescer, ele te mudou, ele te modificou, ele somou em tua vida, mesmo que no momento do início deste processo, você não entendeu, como nós, na maioria das vezes, nunca entendemos. Mas no final de tudo, no final da história, o que aconteceu foi que isso teve da parte de Deus bênção para você. E o texto que eu quero ler é o texto de Deuteronômio, no capítulo 8, no verso de número 2, quando o texto sagrado nos diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Você vai lembrar no teu coração, na tua alma, de todo o processo, de tudo o que aconteceu, de todo o cuidado de Deus, o guiar de Deus no deserto esses 40 anos. E aí o texto diz assim: para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ou seja, o que está sendo dito aqui, qual a construção na alma que o deserto estava provocando na vida desses amados irmãos? E eu não sei você, mas toda vez que eu penso em deserto, na minha mente sempre vem aquela situação de desconforto. Deserto ele é um lugar ermo, deserto ele é um lugar que não é habitável, deserto não é um lugar onde existe muita gente. O deserto ele é algo que me traz na minha mente, no meu coração, algo solitário. O deserto ele traz essa ideia de solidão. O deserto ele traz para mim, toda vez que eu penso em deserto, e quando eu pensei, e o meu coração ele se inclinou para falar sobre essas duas construções na alma, após um vivenciar do deserto ou no deserto, para mim o deserto me traz essa recordação. Muito embora eu nunca estive num deserto, mas a gente lê a respeito, nós vemos alguma coisa na televisão, em reportagens, em algumas coisas que nós aprendemos. Então, deserto para mim, gente, ele lembra essa situação ruim, essa situação de calor durante o dia, essa situação de castigo, onde o sol ele tem uma força tremenda, uma força absoluta. Então, passa para mim essa sensação de aridez. Deserto passa para mim essa coisa de falta da água.
É isso que nós vemos, né? E quando a gente assiste filmes que as pessoas têm aquelas miragens no deserto e olham aquele lugar bonito, distante, quando eles chegam lá, é areia, é um lugar muito grande, onde não existe nenhuma possibilidade de você sobreviver ali. Quando eu penso em deserto também, eu fico pensando não só nas altas temperaturas do dia, do calor insuportável do dia, como também as altas temperaturas na noite. Deserto, então, é um lugar onde a gente percebe que a ideia dele é uma ideia de aflição, de problemas. Agora, essa é uma questão literal, a Bíblia também fala dessa literalidade de deserto. Mas eu penso também em deserto, como a Bíblia também nos apresenta, deserto no sentido figurado. Deserto não literal, mas como uma figura e como uma realidade. E quando a gente pensa em deserto, nós pensamos em grandes dificuldades. Quando nós pensamos em deserto, e geralmente quando você conversa com alguém, com alguma pessoa que enfrentando um grande dilema, enfrentando uma grande situação fora do seu controle, muitos eles se expressam exatamente assim, dizendo assim: olha, nós estamos em deserto, nós estamos passando por um vale, por um deserto, por uma terra seca, onde não tem água, onde eu sinto aflição. Eu penso assim, me lembro disso também. Agora, quando você olha na Bíblia Sagrada, a Bíblia ela nos revela muitas histórias que tiveram como cenário, como geografia, o deserto mesmo. Por exemplo, a gente lendo o texto que eu li no início, ele fala assim que Deus ele humilhou, ele provou o povo, porque Deus queria saber qual construção na alma daqueles homens e mulheres que saíram do Egito, que viveram escravizados no Egito, qual era o coração deles, qual era a construção que iria a alma deles dar andamento, prosseguimento. E lá no deserto, nos 40 anos que Deus ele provou a nação de Israel, nós encontramos, por exemplo, a nação de Israel praticando idolatria, quando eles construíram o bezerro de ouro. Quando Moisés sobe ao monte para orar, e Moisés se demora um pouco, ou demora bastante, vamos dizer assim, e eles começam então cobrarem ao irmão de Moisés, dizendo: olha, ele morreu, não vai voltar, e aí eles pedem para que ele construa um bezerro de ouro, para que aquele bezerro fosse o Deus deles. A gente olha também deserto, uma cena no deserto, foi no deserto, lá no livro de Números, que a terra, ela se abriu para engolir aqueles que foram rebeldes contra Moisés, contra a liderança de Moisés. Foi nesse cenário do deserto. Também foi no deserto, em terceiro lugar, onde os israelitas, eles sofreram o juízo de Deus, porque eles se identificaram com a prostituição com Baal-peor, o deus da fertilidade. Isso é narrado no livro de Números, no capítulo 25. E quando a gente vai agora para o Novo Testamento, e a gente teria muitas histórias e muitos acontecimentos para lembrar que se deram nessa questão do deserto. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê coisas positivas também. O povo nos 40 anos que ficaram no deserto rodando ali, e Deus provando, vendo qual era a construção na alma deles frente àquele deserto, a Bíblia fala que saíram muitas pessoas, muitas almas saíram do Egito, só que depois dessa peregrinação no deserto, apenas 2 pessoas conseguiram entrar na terra prometida. E você sabe que foi Josué e Calebe. Toda aquela geração, todas aquelas pessoas, uma a uma, foram morrendo por conta de uma construção que não atendeu aquilo que Deus imaginava e pensava a respeito deles. Mas, por exemplo, no Novo Testamento, a gente chega logo de cara, no início do Evangelho de Mateus, de Marcos, nós nos deparamos com o deserto sendo um cenário de preparação,
onde João Batista, ele morou, ele conviveu com o deserto. E o texto diz assim que esse João Batista, quando Jesus faz referência a ele, que João Batista, entre os nascidos de mulher, isso está em Mateus 11:11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém apareceu maior que ele. Mateus 11:11. Outra coisa que a gente percebe também, e aí a gente volta um pouquinho, o profeta Isaías falou do deserto como um lugar de possibilidades. A gente lê o livro do profeta Isaías, e o profeta Isaías fala assim que o deserto, lugares secos se alegrarão, o ermo saltará como uma rosa. Ou seja, então ele coloca o deserto ainda como uma possibilidade de ser um local que Deus vai frutificar. E é no deserto, em quinto lugar, que nós nos deparamos com a pessoa de Jesus. É no deserto que nós nos deparamos com Jesus sendo tentado por Satanás. História que é narrada tanto no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, como é narrada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E quando a gente fica pensando em deserto também, e principalmente no momento que nós vivenciamos o problema do deserto, a dificuldade do deserto, a grande pergunta que surge dentro de uma alma humana quando ela atravessa um deserto é: por que existe deserto em nossa vida? Por que existe experiências de desertos para nós? Por que Deus ele permite essa questão do deserto, você andar no deserto? Talvez hoje você esteja passando por um deserto tão grande que você diga assim: pastor, o senhor não tem ideia do que eu estou atravessando. Eu posso não ter ideia, como provavelmente não tenha, porque tem pessoas que nem nos falam dos seus desertos. Existem pessoas que congregam conosco que nem conversam conosco sobre os desertos que ela enfrenta. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Jesus que você segue, o Jesus que é o teu exemplo, o Jesus que você olha, o Jesus que você vê os atos dele, que você quer imitá-lo, esse Jesus que é o Deus que se fez carne, habitou entre os homens, esse Jesus, ele conhece você, ele enxerga os teus desertos. Deus, ele olha da morada dele, ele contempla todos os moradores, não existe nada invisível aos olhos de Deus, inclusive o seu sofrimento, o nosso sofrimento, nada fica escondido de Deus, Deus nos vê. Agora, quando existe essa pergunta no coração da gente, gritando, ecoando: por que nós atravessamos desertos? Por que existem desertos na nossa vida? Gente, eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor resposta, a resposta certa, a resposta absoluta, nós vamos encontrar quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, para a experiência de Jesus no deserto. Quando nós olhamos para a experiência de Jesus no deserto, nós começamos a enxergar e começamos a puxar um fio de compreensão por que existe deserto na nossa vida. E a primeira lição que eu vejo olhando para Jesus e tendo como base a experiência de Jesus no deserto é que Deus é quem envia a gente para o deserto. Nós passamos por deserto. É lógico que você vai dizer assim para mim: pastor, eu conheço gente que criou o seu deserto particular. É verdade, porque deserto, nessa linha de raciocínio, não no sentido literal, mas no sentido figurado, existem pessoas que pelas atitudes, pelas ações, eles criam os seus desertos. É verdade. Eu sei que tem muita gente que cria os seus desertos, até porque a Bíblia fala assim, de Deus não se zomba, quando Paulo escreve aos Gálatas, e tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, existem pessoas que acabam trazendo para si mesmo o deserto. Agora, o texto de Lucas, no capítulo 4, versículo 1, o texto de Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, também diz isto, que Deus nos envia ao deserto. Olha o que diz Lucas 4, 1.
Depois que ele foi batizado, esta cena acontece depois do batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois que então Jesus sendo batizado por João Batista, a Bíblia fala assim que ouviu-se uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E a Bíblia diz que então a pomba, o Espírito Santo desceu sobre a cabeça de Jesus numa forma corpórea de uma pomba, e ali então Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. E é isso que o evangelista Lucas ele escreve, isso que o médico Lucas escreve, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Agora, qual a intenção do Espírito levar Jesus ao deserto? Qual a intenção do Espírito levar você ao deserto? Qual a intenção de Deus a nos permitir deserto em nossas vidas? O texto de Mateus, ele é mais claro, ele diz o porquê. Ele nos traz a luz sobre o tema. Ele nos dá a resposta. Em Mateus 4:1, diz assim que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existia uma razão, e a razão era uma só: ele foi lá para ser tentado pelo diabo. Portanto, muito embora eu estava dizendo agora que tem aqueles desertos particulares que nós mesmos criamos para nós, que nós mesmos construímos para nós, eu quero dizer para você que isso não é uma regra geral. Deserto, quem está passando por desertos, não significa que ele está em pecado. Desertos, ele não tem como você fazer pegar isso como uma regra geral e dizer, não, ele tem conexão com o pecado, não, porque Jesus, ele viveu nessa terra, Jesus nunca pecou. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a sua carta no capítulo 5, no verso 21, Paulo fala assim que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não pecou, mas Jesus é levado ao deserto. Por exemplo, Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, está nos mostrando que estar no deserto pode ser algo planejado por Deus. E aí você fala, puxa, mas pastor, o que você está dizendo? Que Deus ele planeja mandar alguém para o deserto? Sim, porque Deus ele é um bom pai, Deus ele conhece você, Deus ele me conhece, e Deus sabe de todas as coisas. E o profeta Oséias, no capítulo 2, no verso 14, ele fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Uma outra coisa que você precisa saber urgentemente, você precisa saber e não ter dúvida no seu coração, que estar no deserto não significa, quando Deus te leva ao deserto, que ele perdeu o controle. Deus não perde o controle de nada, Deus não perde o controle nunca. Isso nós temos que ser alguém que viva e entenda isso por fé. Eu reconheço que teve muitas vezes, não que eu pensei que Deus perdeu o controle, nunca duvidei de Deus estar no controle, mas existiram situações na minha vida que eu realmente tremi na base, que a minha estrutura ela estava abalada diante do problema, mas a minha fé, o meu coração, existia lá dentro dele, do coração, existia uma luz, ainda que era uma luz que eu não entendia, uma luz pequenininha, que não estava grande, mas era a luz de Deus, a luz da fé no Senhor, que ele não perde o controle de nada. Jesus ele é impelido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto, nós sabemos que ele estava se preparando para uma obra gigantesca. Jesus estava se preparando para enfrentar alguma coisa grandiosa, uma luta, uma guerra dos céus contra o inferno, uma guerra do reino de luz contra o reino das trevas. E o deserto ele teve essa missão na vida de Jesus, de preparar Jesus para que Jesus pudesse enfrentar todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades. Então a primeira resposta para nós que ficamos questionando a Deus, por que do deserto, é que Deus nos coloca no deserto. Uma outra lição, olhando para a experiência de Jesus no deserto, é que nós
passamos pelo deserto para ser mudado. Nós passamos pelo deserto para sermos mudados, para sermos transformados por Deus. Deus, Ele tem interesse em nos mudar. Ou seja, então se tem que existir uma referência no meu coração, é que Deus, Ele não permite que você passe por desertos para castigar você. Deus, Ele não permite que você passe por desertos para ferir você, pelo contrário, Ele deseja mudar você. Ele deseja que você construa em tua alma, após o deserto, alguma coisa edificante, alguma coisa boa, alguma coisa que seja uma construção saudável, não uma construção que o afaste da palavra, que o afaste da verdade, que o afaste de Deus. Não era esse o caso de Jesus, mas muitas vezes, eu estou dizendo para você aqui, eu fico pensando que muitas vezes, Deus, Ele nos manda para o deserto por conta do foco que nós estamos perdendo nas coisas dEle, por amar mais as coisas fúteis da vida, por perder o referencial do que nós precisamos. Eu já ouvi história de pastores que viveram um viver abençoado mesmo, que foram pastores que nos abençoaram como igreja, e não só a tua igreja local, mas abençoaram uma nação, abençoaram nações no mundo, mas que de repente, por uma razão ou outra, ele se perdeu no meio deste agir de Deus por meio dele, e ele acabou perdendo o foco, ele entrou por um caminho de futilidade, de dificuldades em relação ao fato dele não poder mais ser um instrumento tal qual no passado, e aí Deus o levou para o deserto, para Deus tratar, para Deus mudar. Quando isso acontece, muitos de nós passamos a negligenciar o que Deus diz por meio da palavra. Acontece o que, pastor? Essas coisas fúteis, que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso coração. E quando eu olho para Jesus, e eu estou dizendo para você aqui, esse não foi o caso de Jesus. Jesus não foi para o deserto porque ele estava vivendo uma futilidade de vida, não é o caso dele, eu estou dizendo que é o nosso caso. Mas quando eu olho para Jesus no deserto, eu descubro que deserto é o lugar onde Deus permite nós estarmos para Ele trabalhar em nós, e só depois então Ele vai nos usar para o trabalho dEle. Eu preciso estar preparado, e o deserto vai me preparar. Eu preciso estar transformado, e o deserto vai me transformar. Agora, só é transformado, escuta com atenção isto, meu irmão e minha irmã, só é transformado, só é mudado aquele que ouve a voz de Deus. Deserto é momento da gente ouvir a voz de Deus. Às vezes, quando tudo vai bem, tudo na vida Ele está proporcionando o bem para nós, nós nos tornamos surdos em relação a Deus. Não ouvimos mais a Deus. É lógico, gente, que eu não estou colocando isso como uma regra absoluta e geral, não estou colocando isso, não estou, mas existe essa verdade, muitos não desejam mais ouvir a Deus, e o texto de Oséias, no capítulo 2, versículo 14, diz assim, exatamente isto, que estar no deserto, por ser algo planejado por Deus, Deus deseja que a gente escute Ele. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É lá no deserto que você começa a refletir sobre as coisas da vida. Por exemplo, Eclesiastes, no capítulo 7, que vem trazendo algumas coisas que ferem o senso comum. Eclesiastes, no capítulo 7, fala que é melhor estar numa casa onde há luto, ou do que estar numa casa onde existe um banquete de festas, de músicas, porque lá na casa onde existe o luto, existe reflexão da vida, existe um ouvido que está inclinado a ouvir Deus, existe essa inclinação de coração para se ouvir Deus. É no sofrimento que a gente parece que tira aquela máscara e começa a se olhar no espelho e se perceber alguém tão dependente de Deus. Outra coisa que você tem que entender, e Deus ele quer que você entenda, para que a tua construção na alma após o deserto seja uma construção saudável, que o deserto não é para sempre. O deserto não é para sempre. Muito embora
com a nação de Israel, o que aconteceu foi que apenas 2 homens entraram em Canaã. Nem o próprio Moisés entrou em Canaã. Moisés, ele tentou até falar com Deus. Existe no texto sagrado, eu não me lembro agora o endereço, o local que está escrito, mas numa das falas de Moisés com Deus, Moisés tinha uma intimidade com Deus. Quando a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face, isso nos mostra o quanto ele era íntimo de Deus. Ele começa a insistir com Deus para entrar na terra, já que ele tinha feito algo que não era para fazer lá nas águas de Meribá, quando ele feriu a rocha. Não era para ferir a rocha, ele feriu a rocha e Deus se irou contra ele. O que existe, na verdade, é que Moisés começa então um diálogo com Deus e numa linguagem abrasileirada, numa linguagem mais moderna, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, basta, chega, você não vai entrar na terra, o máximo que você vai fazer é olhar e observar a terra, você não vai entrar em Canaã. E Moisés, a Bíblia fala que ninguém achou o corpo de Moisés, mas Moisés não pisou em Canaã. Agora, eu estou aqui dizendo para você, deserto não é para sempre. O deserto, ele existe como um lugar de treinamento, um lugar de provação, um lugar onde Deus prova a gente para ver se nós guardamos os seus mandamentos, mas com um objetivo de conquista. Nós conquistaremos alguma coisa. Essa é a ideia do deserto. Isso que é o lado que eu tenho que entender, isso que é a resposta que eu tenho que ter. Em terceiro lugar, quando eu olho para Jesus e vejo essa questão do deserto, que me responde o porquê de desertos na vida da gente, é que Jesus, quando eu olho para Jesus, quando a gente passa pelo deserto, olhando para Jesus, eu descubro que essa passagem pelo deserto é para aprender a confiar e depender somente em Deus. O deserto traz essa lição, eu preciso aprender a confiar e depender apenas de Deus. No livro de Números, inclusive se você não sabe, uma curiosidade, o livro de Números, o título Números, ele é da Septuaginta, mas o texto original, o nome dele é Deserto, porque a história de Números narra essa peregrinação do povo pelo deserto. Mas o povo de Israel, ele foi cuidado por Deus o tempo todo. Mesmo com tudo aquilo que acontecia, Deus ele manifestava esse cuidado para com o povo de Israel. Mesmo com tantas coisas, tantas atitudes infantis, tantas coisas horríveis que eles faziam, chegou uma hora que Deus disse assim: eu não vou mais com esse povo, Moisés, eu não vou mais com eles, eu vou com você, a minha aliança é contigo, com esses caras eu não ando mais. E Moisés teve que interceder pelo povo, e até chegou a dizer assim: risca o meu nome do livro da vida, se o Senhor não estiver com a gente. Olha que intimidade que Moisés tinha, mas o povo no deserto, ele foi cuidado por Deus. Talvez a primeira sensação que você tenha, a primeira sensação que eu tenha, o primeiro sentimento que vem abraçar o nosso coração e a nossa alma, é que realmente existe da parte de Deus, porque eu estou no deserto, descuido. O que existe da parte de Deus, porque eu atravesso desertos, abandono. O que existe da parte de Deus, quando eu atravesso desertos, esquecimento, uma amnésia divina. Mas eu quero dizer para você, não é assim. No deserto, por mais que Israel pensasse assim, dissesse assim, e era um absurdo o que a nação de Israel, eles nos deixam como exemplo. Por isso que deserto, para responder a minha questão, a minha pergunta, tirar da frente esse ponto de interrogação, por que deserto? Eu não posso nem olhar para a nação de Israel, eu tenho que olhar para Jesus, porque quando a gente olha para a nação de Israel, mesmo Deus cuidando, o que a gente percebe, quantas vezes eles blasfemaram, e quantas vezes eles reclamaram, e quantas vezes eles murmuraram e disseram para Moisés: era melhor que estivéssemos no Egito, lá nós tínhamos carne. Eles eram escravos no Egito, todavia eles diziam que era melhor estar no Egito. Agora, Deus ele acompanhava este povo o tempo inteiro no deserto. Deus nos acompanha o tempo todo. Só que Deus ele deseja que eu e você saiba, que nós saibamos que nós no deserto dependemos única e exclusivamente dele. O livro de Êxodo, no capítulo 13, do verso 21 até o verso 22, ou apenas esses 2 versos, diz assim: que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, ou seja, Deus guiava eles pelo caminho numa coluna de nuvem durante o dia, e durante a noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho deles, a fim de que eles caminhassem tanto de dia como de noite. Durante o dia, naquela sequidão, naquela aridez, naquele calor insuportável, tinha uma nuvem que os cobria para que eles pudessem caminhar, se assim fosse necessário, no deserto, para que eles pudessem caminhar tendo uma temperatura um pouco mais agradável. E durante a noite, se fosse o caso, aquela coluna estaria iluminando o caminho desses caras. O texto que eu li no início fala, ele te humilhou. Ele te humilhou para te provar, é isso que o texto diz no início. Agora, ele te humilhou e te deixou ter fome. Agora, olha que interessante que diz o texto, que é a sequência do capítulo 8, do verso 2, agora eu estou lendo o 3 na parte A. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, mas por que Deus deixou eles terem fome no deserto? Porque Deus queria mostrar para eles que Deus, Ele cria coisas do nada, que Deus, Ele cria condições do nada. Ele é Deus criador, Ele é Deus todo-poderoso. Ele deixou eles terem fome, mas quando eles sentiram fome e eles desejavam comer alguma coisa, Deus mandou e enviou o maná para eles, para alimentá-los. E Ele diz assim, o texto de Deuteronômio, que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam. No deserto, o que fica claro, e é isso que Deus deseja nos mostrar, que no deserto, o que fica claro para mim e para você, a nossa impotência. Porque quantas pessoas que carregam dentro de si uma arrogância enorme, quantas pessoas que carregam dentro de si um sentimento de soberba, uma pessoa que acha que ele se basta, mas no deserto muitos se curvam, alguns não, mas o deserto, quando Deus nos leva ao deserto, Deus nos deseja que nós aprendamos a depender apenas dEle. Uma outra lição aqui, que eu aprendo quando eu olho para Jesus, aí eu encontro a resposta por que do deserto, é que eu e você, a gente passa pelo deserto para aprendermos o que é mais importante para viver. Se você perguntar para pessoas e lançar uma enquete, essa resposta, vão dizer, é relativo. Existe uma relatividade enorme na opinião e na verdade da resposta, vão dizer a você. Mas o que é importante para você viver? O que nós precisamos para viver? O texto de 8:3 de Deuteronômio na parte B, ele diz assim, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de tudo que procede da boca do Senhor. Deus deixou eles terem fome, deixou eles clamarem a Moisés por fome e mandou o maná, aquela semente branca, com um sabor doce, adocicado, que ela não estragava naqueles dias que era para recolher, mas se recolhesse a mais no dia estragava, mas no final de semana não estragava, porque Deus cuidava até disto. Deus os deixou sentir fome, para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o diabo, no deserto, ele se aproxima de Jesus, e ele passa então numa estratégia maligna, como ele sempre é, ele é maligno, ele é do mal mesmo, sempre será do mal. Satanás, ele chega para Jesus e ele coloca a dúvida a respeito daquilo que se ouvira no batismo do Rio Jordão, quando Jesus foi batizado por João Batista. Em Mateus, no capítulo 4, no verso 3, então, depois que o diabo chega e fala assim, se tu és filho de Deus, se tu és o filho de Deus, e a história é assim, né? Se tu és filho de Deus, como aquela voz que você ouviu no batismo, de verdade, se aquilo que Deus te disse é realmente genuíno,
Se aquilo que Deus te disse é verdadeiro, então você está com fome, transforme pedras em pães. Só que aí Jesus, ele citou o texto da Bíblia, de Deuteronômio, que ele tinha na cabeça dele. Muito embora não houvessem livros como eu e você temos hoje um compêndio de 66 livros em nossas mãos, Jesus não tinha isso, mas Jesus tinha toda a palavra de Deus no coração. E aí Jesus então citou o texto, e ele falou assim, Jesus responde a Satanás, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo não satisfeito, a Bíblia fala que o diabo então leva Jesus e coloca Jesus no pináculo do templo, na hora da oração, onde existia um monte de gente orando, e aí ele disse o seguinte, se tu és filho de Deus, e novamente aquela proposta, aquela dúvida, desejando semear dúvida no coração das pessoas, achando que Jesus ia colocar dúvida em seu coração. Se tu és filho de Deus de verdade, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aí Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, por último, no Evangelho de Mateus, e Lucas tem uma ordem diferente das tentações, mas aqui em Mateus, por último, então, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo, todas as glórias dos reinos do mundo, todas as glórias. E aí ele fala assim, olha, eu te dou, eu entrego para você, eu dou a você, mas sob uma condição, de que você me adore. E aí Jesus, em Mateus, no capítulo 4, acho que é verso 10, ele responde assim, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Ou seja, para Jesus, não tinha nenhuma importância ter os desejos satisfeitos. Para Jesus, não tinha nenhuma importância o divórcio dele com a palavra de Deus. Se fosse para ele ter alguma coisa divorciado da palavra de Deus, ele não tinha nenhum interesse. Para Jesus, não existia por parte dele nenhum interesse em satisfazer o seu ego humano, de se sentir importante, ter a glória de todos os mundos, mas para alcançar isso, ficar afastado de Deus e cultuar ao inimigo e cultuar a Satanás. Quando eu olho para Jesus, então, gente, quando eu vejo a vida de Jesus no deserto, eu consigo encontrar respostas por que existem desertos para os homens. Por que existem dificuldades nas vidas dos homens? Em primeiro lugar, Jesus ele vai nos ensinar o que é importante aqui nesse texto de Mateus, nessa história. Ele nos mostra que no deserto existem coisas importantes para fazer. No deserto, Jesus nos ensina que é importante, o que é importante para viver e atravessar essa etapa. Em primeiro lugar, ele fala que eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, nem dos desejos realizados, ou apenas dos desejos realizados viverá o homem. Não apenas daquilo que eu quero como uma criança, ou como um homem mimado que quer tudo aos seus pés. Não é assim que funciona. Eu preciso primeiro me alimentar da palavra de Deus. No deserto, ele me ensina, em segundo lugar, que eu não posso viver tentando a Deus por irresponsabilidade dos meus atos. Pula daqui de cima. Está escrito no Salmo, aos teus anjos se dará ordem a teu respeito para te guardarem. Pule aqui de cima. Não, mas Jesus nos ensina que eu não posso viver tentando Deus de modo irresponsável. Em terceiro lugar,
Jesus me ensina que eu não posso possuir nada tendo como preço o afastamento da verdade dele, de Deus. E por último, a última lição que eu olho para Jesus e o viver de Jesus no deserto. Por que existe deserto? Eu vejo em Jesus que eu e você passamos pelo deserto para a gente aprender que Deus está conosco e cuida da gente em todo tempo e em todo lugar. Agora, a respeito deste ponto aqui, desta lição, eu vejo isso como algo inteiramente pensando em fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, baseados em fatos que você não vê. Fé é tomar posse antecipadamente de alguma coisa que não aconteceu. E fé me faz caminhar com Deus. Como, pastor? Em primeiro lugar, andando com confiança nele. É pela fé que eu estou dizendo para você que deserto, eu olhando para Jesus, eu descubro que no deserto da vida, ou nos desertos da vida, da existência humana, eu preciso entender que Deus cuida de mim, está comigo e cuida de mim em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer espaço e cenário geográfico. Agora, isso é pela fé, e pela fé eu caminho com Deus. E como eu caminho com Deus? Em primeiro lugar, andando com confiança nele. Ainda que a situação esteja gritando, esteja argumentando de modo contrário, não vai dar, não, Deus abandonou, não, pelo contrário, Deus está comigo. O que a palavra de Deus nos diz? Alguém vai chegar para você e dizer, não dá certo, não tem como você conseguir, mas o que a palavra de Deus diz? Em segundo lugar, andando e me deixando guiar pela voz dele, pelo Espírito. Jesus, ele foi impelido ao deserto pelo Espírito, ou seja, ele ouviu a voz dentro dele. Em terceiro lugar, eu caminho com Deus pela fé como? Andando, não olhando, dando importância para a luta, para a geografia espiritual que está sendo acometida a cada um de nós. Onde eu me encontro num deserto, eu me encontro numa dificuldade, eu me encontro num problemão, eu me encontro num grande dilema, mas eu sei que Deus está comigo, Deus anda comigo. E em quarto lugar, andando, dando importância naquilo que Ele faz em meu favor, naquilo que Ele faz realmente para mim. Deus me guarda, Deus está comigo. Eu já citei aqui, eu gosto do Salmo 23, que o Salmo 23 me mostra essa alternância de lugares. Ele é o Deus que é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Ele me faz andar e caminhar em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me leva às águas tranquilas, águas de descanso, refrigera a minha alma. Só que aí ele vira no versículo 4 e dá um outro cenário, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que eu quero dizer para você é que Ele é a nossa coluna de nuvem, que anda conosco no deserto, que nos cobre, que nos esconde do calor do sol, que nos castiga, que nos machuca. Ele é essa coluna de nuvem que nos permite caminhar, mesmo no deserto. Ele, o nosso Deus, é a coluna de fogo que vai clarear os meus passos, que vai clarear os meus caminhos, que vai me permitir andar sempre olhando para frente, não olhando para trás, porque foi isso que ele disse para Satanás: para trás de mim, Satanás, eu estou olhando para frente, eu vou seguir o alvo, e o meu alvo é Jesus, o meu alvo é Deus. No caso, Jesus dizendo o meu alvo é Deus, eu estou dizendo o meu alvo é Jesus. Eu não vou olhar para problemáticas, eu não vou olhar para dificuldades, eu vou olhar para a verdade de que Deus está comigo. É isso que diz em Êxodo: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite, que eles não parassem. No deserto não é lugar de você estacionar, não é lugar de você parar, no deserto não é lugar de você se entregar, não é lugar de você ficar prostrado, porque você tem um Deus que anda com você, que caminha com você de dia e de noite, que nunca se apartou de você e nunca se apartará de você.
É isso que você tem que crer. Deus cuidou da nação de Israel, muito embora eles não são um exemplo tão positivo para nós. Só 2 foram exemplos positivos que entraram na terra de Canaã, que atingiram, alcançaram, tocaram na bênção, pisaram em Canaã, viram tudo aquilo que Deus tinha prometido se cumprir. Agora, quando eu vejo para Mateus aqui, eu vejo o texto de Jesus, né? Mateus falando, no final dos 3 processos de tentação, pula daqui de cima, transforma a pedra em pães, eu te dou tudo se você me adorar, os reinos e a glória do mundo. No capítulo 4, no verso 11, diz assim que com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam, porque Deus cuida da gente no deserto, Deus cuida de você no deserto. Eu concluo dizendo que realmente não é fácil atravessar desertos. Eu seria totalmente imaturo, eu seria totalmente maluco de dizer assim que enfrentar deserto é bom. Eu seria maluco, eu já disse aqui de um pastor que o pastor Bispo nos conta que ele pedia, me manda a luta, me manda a luta. Não, enfrentar deserto é difícil. Deserto, mesmo quando Deus nos envia, quando Deus nos leva, é difícil, é um cenário de dificuldade, é um cenário de luta. Mas é justamente em momentos assim, de aridez, de desconforto, de calor intenso na nossa alma, que eu e você vamos nos encontrar com a água da vida. É justamente nesse momento de luta que a água da vida vem e nos refresca, a fonte da vida, a fonte da água da vida vem sobre nós. O Salmo 107, versículo 35, diz assim que converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Deus, ele tem poder de transformar deserto em mananciais. Mas no tempo dele, na hora dele, no relógio dele, no momento que ele desejar. Lembra que eu falei sobre construções? Esse é até o título da mensagem. Alguns, depois que enfrentam o deserto, a construção da alma deles é uma construção e uma edificação não boa. É uma construção doente. Porque eles olham para Deus, tal qual a maioria, 99,999% daqueles que saíram do Egito, olham para Deus com desconfiança, olham para Deus duvidando dele, olham para Deus, olhando para Deus como se ele fosse um Deus carrasco, que permite sofrimento, olham para Deus como um Deus que não entendem que ninguém, eles não querem absolutamente ter ninguém tendo alguma intromissão em suas vidas. Eles querem ser os senhores da sua vida. E aí o deserto, para eles, é um deserto que a construção é de rancor, de tristeza, de murmuração. Essa é a construção que eles constroem. Por isso que eu estou dizendo 2 construções em nossa alma após o deserto. Mas outros, pelo contrário, eles constroem a alma, e a alma deles, a construção na alma deles, depois do deserto, elas se tornam construções muito mais fortes do que quando eles entraram no deserto. É um castelo muito mais fortificado do que quando eles entraram no deserto. Sabe por quê? Porque eles, na verdade, vivenciaram e descobriram de verdade o amor de Deus e o cuidado de Deus. No deserto, eles conseguiram olhar, examinar, interpretar e ver que Deus cuidava deles. Poxa, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe. Que a gente construa histórias bonitas, mesmo no deserto, dentro da nossa alma.
Que a gente construa um coração fortificado, mesmo depois do deserto, ou no deserto. Que a gente jamais desconfie da falta de amor de Deus. Que a gente jamais diga e pense que Deus não está com a gente. Deus está com a gente. Deus está comigo. Deus está com você. E que Deus te abençoe muito, muito, muito. Talvez você diga assim, pastor, eu sou este que o Senhor está dizendo hoje. Eu sou esta que o Senhor está dizendo hoje. Estou passando pelo deserto. Não estava entendendo nada. Mas hoje Deus me usa para falar com você. Deus cuida de você. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Você vai aprender tudo, absolutamente tudo com Ele.